E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, né? E hoje eu vou falar aqui sobre um tema que me surgiu a ideia desse tema, né? Porque eu tenho visto que existe muito preconceito dos evangélicos, dos cristãos, das pessoas que mantêm algum tipo de fé, né? Tem um preconceito muito grande, um tabu em relação aos ateus, né? As pessoas falam, puxa, mas como você é ateu? Como alguém pode ser ateu? Que absurdo! Né? Uma quebra de paradigma você se assumir como ateu na sociedade, né? Então eu vou fazer aqui algumas observações, algumas explanações, né, demonstrando que o ateu tem uma base, né, que o ateu tem raciocínios que são elaborados, que são coerentes e que muitas das vezes o religioso ignora. Eu costumo falar muito, né, as pessoas, principalmente os religiosos, costumam muito defender a tese de que, né, uma tese, né, geralmente a base da defesa da existência de Deus é a seguinte: como essa coisa inteligente pode ter surgido sem alguém, sem algum engenheiro inteligente? Não é? Essa é a alegação básica. Não é? Por exemplo, os cristãos costumam dizer, puxa, mas você acha que um relógio surgiu do acaso? Né? Como você acha que um computador surgiu do acaso? Né? Aí eles costumam usar as próprias leis de Newton contra os ateus. Eles falam, poxa, mas as próprias leis da ciência dizem que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, por causa das premissas lá de Newton, né, que é, para cada efeito tem que ter uma causa. Não existe efeito sem causa. Né? Concordo. Todas essas coisas são verdadeiras, né? São comprovadas. Né? Realmente no mundo que nós experimentamos, no mundo no qual nós existimos, e a ciência foi criada exatamente para nos dar condições de criar teorias e equações para explicar esse mundo que nós existimos, né? Porque é um mundo que faz sentido do ponto de vista físico, né? As coisas, as leis da física, né? Elas existem para explicar os fenômenos que acontecem ao nosso redor. E se esses fenômenos são coerentes, o raciocínio mais elementar é o quê? É que deve existir alguma inteligência por trás. Esse é o raciocínio mais elementar e mais básico, né? Que geralmente dá origem ao sentimento religioso, porque as pessoas consideram que, uma vez que coisas inteligentes, na realidade que nós experimentamos, tem que ter engenheiros, né? Ou, entre aspas, criadores inteligentes, né? O universo que também tem uma certa simetria, o universo também que tem um certo equilíbrio, que tem uma certa organização, o próprio nome cosmos quer dizer equilíbrio, né? Então o que acontece? O raciocínio elementar poxa, deve haver um criador inteligente. Eu vou derrubar definitivamente aqui essa premissa e essa ideia dos religiosos, que muitas das vezes, né, o que acontece na nossa sociedade? Nossa sociedade não valoriza a filosofia. O que é filosofia? Né? Filosofia quer dizer amigo do saber. Né? A filosofia basicamente é isso, aquele que tem amor pela sabedoria. Né? Então a filosofia parte de perguntas simples e básicas para tentar entender a realidade. Né? Só que a filosofia foi totalmente abandonada, foi totalmente relegada ao segundo plano, né? E hoje nós vivemos em paradigmas, em dogmas. Né? Então o que acontece? Eu vou demonstrar aqui, né, que alguns raciocínios, principalmente dos evangélicos, né, dos povos mais primitivos, são raciocínios totalmente equivocados. Né? Primeiro lugar, né, vamos começar logo falando em termos claros, falando logo, né, vamos logo ao ponto. Né? Por exemplo, o que é criação? Criação é trazer algo do nada. Né? Criação
né? Deixemos isso bem claro. Criar não é copiar. Criar não é ser criativo. Criar não é trazer alguma coisa à realidade a partir de algo pré-existente. Isso não é criar. Criar é tirar as coisas do nada. Né? Raciocínio básico. Né? Então, vamos partir lá para o raciocínio, no caso que geralmente os evangélicos, os cristãos usam. Eles dizem o quê? Ora, se o homem, né, ele cria algo inteligente, porque as coisas inteligentes não saem do nada, né? Ora, se o homem cria um avião, cria um automóvel, né? Cria um computador, cria um celular, cria um relógio, ou criou a roda, né? Se o homem criou essas coisas, obviamente o universo foi criado por alguém, porque as órbitas dos planetas são precisas, o próprio corpo do homem, o próprio cérebro do homem é uma complexidade. Né? Agora vamos parar para entender esse raciocínio do ponto de vista filosófico. Entenda, o homem não cria nada. Portanto, essa analogia já está equivocada. A ideia de que coisas inteligentes surgem a partir de criadores inteligentes. Essa ideia, do ponto de vista filosófico, está totalmente equivocada. Por quê? Porque o homem não é nem um pouco criador. Ele não tira coisa alguma do nada. O homem é criativo. Ou seja, ele engendra, né? Ele usa a sua inteligência para modificar o que já existe. Né? O homem em nenhum momento criou nada. O homem simplesmente transforma o que já existe. Transforma energia. E nesse sentido, né, o homem é a prova da lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, uma lei da termodinâmica, ela tem o seguinte preceito, o seguinte princípio, a seguinte diretriz. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, né, observando que o homem, por exemplo, quando o homem constrói um avião, né, ou qualquer coisa que voa, ele imita os animais, os pássaros. Ele é criador? Não, ele está sendo criativo. Ele cria a partir de uma comparação, de uma analogia. Quando o homem cria algum dispositivo de comunicação, rádio, televisão, celular, telégrafo, né? Os primórdios de telégrafo. O que ele faz? Ele está copiando algo que já existe na natureza. Por quê? Os animais se comunicam, não verbalmente, mas se comunicam através de olhares, né? Através da neurolinguística chamada, né? Os animais se comunicam através de gestos. Né? O animal ele movimenta a cauda. Pelo movimento da cauda você sabe se ele está agressivo ou se ele está, né, carinhoso ou receptivo. A própria serpente, que é o símbolo lá do Éden, né? A cascavel, quando chocalha né? Quando faz aquele barulho do chocalho da cauda, ela está transmitindo uma informação. Né? Cuidado. Então a natureza ela se comunica. Nos primórdios de uma forma, e no mundo animal de uma forma não verbal, e no mundo humano de uma forma verbal. Então o que acontece? Quando o homem cria qualquer dispositivo de comunicação, ele não está criando nada, ele está apenas copiando a natureza. Um automóvel tem todos os elementos do corpo humano. Ele tem sistema respiratório, ele tem sistema de alimentação, combustível, né? Ele tem um sistema de lubrificação, ele tem um sistema de resfriamento, ele tem vários sistemas, sistema de excreção. Né? Um automóvel é exatamente uma cópia de organismo humano. Tanto é que existe o HP, né?
que é o que? O nível de, a medição do nível de potência, que é cavalo de força. Horsepower, HP, cavalo de força. Com analogia aos cavalos, não é? A potência dos cavalos. Quanto mais cavalos, mais potência. HP. Então, na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Se os evangélicos fazem essa analogia de que se o homem cria coisas inteligentes, então Deus também deve criar o universo, é uma analogia totalmente equivocada. Por quê? Porque o homem o homem é criativo, ele transforma o que já existe. E se você for ver na simbologia bíblica, né, que a gente costuma aqui trabalhar com Bíblia, porque geralmente existem várias religiões, mas aqui tem mais visibilidade, né, mais repercussão aqui no Brasil, é a religião baseada na Bíblia, as religiões abrâmicas, a religião judaico-cristã. Então a gente trabalha mais em cima disso. Não quer dizer que as outras religiões também não possam ser estudadas. Nós estamos no Brasil, basicamente judaico, a base aqui é o cristianismo, né? A fé no cristianismo com base no judaísmo. Então o que acontece? Na própria Bíblia é muito simples observar que o Deus bíblico, ele não é criador. A simbologia colocada ali na Bíblia é uma simbologia que demonstra uma analogia com a própria criação humana, como o homem desenvolve seus projetos. Né? Então o que acontece? O escriba, né, ele pode ter sido Moisés ou qualquer outro, o escriba, o sacerdote, né, o intelectual, né, que escreveu aqueles textos ali, principalmente na Bíblia, nos 5 primeiros livros, Pentateuco, né, a Torá dos judeus, que são atribuídas a Moisés, né, mas que quase certo vários escribas terem escrito aquilo ali. Né? O que acontece? É falado que existiam inicialmente um Deus que pairava sobre as águas primordiais. Né? Só que a Bíblia não fala que Deus criou essas águas. Né? Ou seja, filosoficamente falando, esse Deus pairava sobre águas que já existiam, porque em nenhum momento se cita que Deus criou essas águas. Aí é citado que esse Deus criou a luz e viu Deus que a luz era boa. Não é? Mas só que antes de existir a luz, existia a escuridão. E não é citado em nenhum texto que Deus tenha criado a escuridão. Não é? Se Deus existia um espaço em torno dele. Né? Essa própria escuridão, né? Era um espaço em torno dele. Em nenhum momento é citado que Deus criou o espaço. Né? Se algum cristão conseguir mostrar biblicamente que Deus criou o espaço, ou que Deus criou a escuridão, eu vou dar minha cara a tapa, mas não é isso que a Gênesis fala. A Gênesis fala que Deus criou a luz e viu Deus que a luz era boa. E no princípio, né, Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. Em nenhum momento é falado, né, que Elohim, esses deuses primordiais, criaram esses elementos. Né? Inclusive, né, em relação à própria criação no Éden, né, é falado que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, ele copiou. Não é? Copiou dele, da imagem dele. A maior prova disso é que depois do homem, para Deus fazer a mulher, ele usou uma costela, um elemento que já existia. Então, se você for observar filosoficamente, o Deus bíblico ele está sempre utilizando elementos que já existem. Criar o homem à sua imagem e semelhança, criar os anjos à sua imagem, não é criar. É simplesmente copiar o que já existe. Entendam, isso é filosofia. Se vamos trabalhar aqui com texto bíblico, com religião judaico-cristã e com ideia de criação, Deus não criou nada. O tempo inteiro, esse Deus bíblico copiou. E existiam elementos que eram anteriores à sua criação.
né? Como é, por exemplo, a escuridão e como é, por exemplo, as águas primordiais, né? Que não tem a ver com as águas que foram criadas depois, né? Então o que acontece? Isso é básico em filosofia. Se você for querer dizer que o homem, que as coisas inteligentes dependem de criações, de causas inteligentes, porque o homem cria coisas inteligentes e essas coisas não poderiam surgir aleatoriamente, preciso de uma causa humana para existir. Entenda, essa sua analogia está totalmente equivocada, porque o homem não cria nada. O homem trabalha em cima de transformar energia. Transforma energia que já existe. O homem não é criador, o homem é criativo. Se você fizer essa analogia com Deus bíblico, você vai ver que o Deus bíblico trabalha exatamente como o homem. Ele usa energias que já existem e as transforma, não cria nada. Mesmo porque, se você for parar para pensar, né, se Deus existe, eles têm que estar contido dentro de algum espaço. O Deus bíblico, ele aparece nas primeiras frases da Gênesis, né, dizendo lá, Elohim, Espírito de Deus, Espíritos dos deuses pairavam sobre as águas no princípio. Né? Então é bem claro que já existiam águas, já existia um espaço onde Deus pairava. Não é dito em nenhum momento nesses textos que Deus criou esse espaço. Né? Aí logo depois se fala que Deus criou a luz. Ou seja, ele já existia numa escuridão primordial, no vazio quântico, no espaço. Isso é filosofia. Sinto muito, filosofia aplicada ao aspecto racional, extremamente válida. Me desculpe, mas essa comparação, essa analogia que os cristãos fazem, que os criacionistas fazem, como se Deus fosse algo separado da sua criação, separado do espaço-tempo, atemporal. Mas essa analogia está totalmente errada, porque a analogia que se faz entre Deus e o homem demonstra que Deus não criou nada. Deus já existia em algum tipo de espaço, biblicamente falando. Deus criou a partir de elementos pré-existentes. A maior prova disso, como eu já falei, é a frase que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus copiou a sua própria imagem. Aí caímos num problema filosófico aqui. Se Deus... Porque os evangélicos, as pessoas que têm a base de existencialista na criação, no criacionismo, elas alegam o quê? Coisas inteligentes só podem partir de causas inteligentes. Né? Aí fazem analogia com alguém que pinta um quadro, ou para alguém que cria alguma coisa. Cria um computador, cria um celular. Né? Só que essas pessoas não criam. Elas simplesmente transformam a energia pré-existente. Né? Entrando em correspondência com a lei de Lavoisier, a lei da termodinâmica, a primeira lei de Lavoisier, que diz que energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. E o Deus bíblico só transforma a energia. Ele não cria nada. Ele transforma o que já existe. Isso aqui foi muito bem demonstrado. Então isso é um problema filosófico totalmente resolvido. Deus não existe. Se existe algo criando na natureza, não é Deus. Se existe algo transformando energia, não é Deus. Esse conceito de Deus está fora dessa ideia. Porque transformar o que já existe não é divindade. Nós fazemos isso o tempo todo. Transformar a matéria que já existe. Mexer, transformar a energia que já existe. Isso é a essência da natureza. Você pode até pensar que, por exemplo, em termos de Big Bang, em termos de origem cósmica, quando surgiu ali o espaço-tempo, daquela singularidade chamada Big Bang, que alguns confundem com explosão, não tem nada de explosão, é uma expansão. Toda a energia contida antes do Big Bang é a mesma energia que está hoje no cosmos.
ou seja, quase zero, próximo de zero. Né? Do nada surge o nada. Né? De algo potencial, não existente, surge algo existente. Né? Algo se expande, né? E tem uma aparência de realidade, mas na realidade, se você for medir as energias cósmicas, são próximas de zero, porque as cargas positivas e negativas se anulam. Né? Então, uma coisa que se observa, algumas pessoas vão perguntar, né? Mas, poxa, e as coisas são organizadas? As coisas funcionam no cosmos. O próprio nome cosmos quer dizer equilíbrio. Né? Como pode, né, o DNA, que é um código tão complexo, existir? Eu respondo o seguinte, né? Eu vou me responder baseando em Spinoza, me baseando no panteísmo, né? Que é uma ideia, né, que o panteísmo enxerga Deus em toda a criação. Né? E uma das coisas que a gente pode observar é que existe uma certa tendência para que as coisas se organizem de forma inteligente na natureza. Né? Bilhões e bilhões de anos são necessários para se criar uma célula, mas ainda assim parece existir uma tendência natural, cósmica, universal, para que as coisas se organizem de uma forma lógica. Só que isso depende de bilhões e bilhões de anos. Então isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com uma tendência. Né? Isso tem a ver com um movimento que tende, né, para contrariar até uma entropia, que é outra lei da termodinâmica, né, que diz que coisas simples tendem a se tornar mais complexas. Né? Para quem não conhece a lei da entropia, ela basicamente diz o quê? Que coisas que estão organizadas tendem a se tornar desorganizadas. É uma tendência da natureza. É como se você tivesse uma espécie de um monte de livros organizados numa biblioteca, um monte de livros catalogados, né, de ordem alfabética, por assuntos, e você de repente pegasse essa biblioteca e derrubasse tudo, bagunçasse todos esses livros. Imagina a complexidade para você reorganizar tudo isso. Então a natureza é um pouco assim. Né? Ela tende para uma desorganização. Mas parece que dentro da própria natureza existe uma força, né, que contraria a entropia. Né? Senão nós nem estaríamos aqui. Né? Então, de princípios simples dentro do universo, parece que ao longo de bilhões e bilhões de anos, algumas coisas meio que se organizam, contrariando um pouco a lei da entropia. Aí você pode entender que existem leis que nós ainda desconhecemos, né, que contrariam a lei da entropia e que tendem a uma organização. Né? A maior prova somos nós, seres humanos. Né, que se o universo, naturalmente, né, ele se desenvolve, ele precisa, para desenvolver uma célula viva, bilhões e bilhões de anos foram necessários, mas a partir dessa célula viva começa um processo, né, exponencial de desenvolvimento que chega no ser humano, e estamos aí com 400 anos de ciência e a tecnologia está se desenvolvendo de forma geométrica, de forma exponencial. Então nós somos a prova de que a natureza tende para uma inteligência. Nós somos a própria natureza tentando se compreender, né? Desenvolvendo um mecanismo de acelerar o processo de inteligência. Né? Isso é uma teoria, né? Isso é uma divagação filosófica, mas é o que se observa. A própria ciência observa isso. Uma certa tendência natural à organização. Né? E a forma mais, digamos assim, o coroamento disso, corolário disso, somos nós, seres humanos. Que conseguimos pensar. Então nós podemos dizer que nós somos a natureza olhando para si própria. A natureza se contemplando. Nós somos o primeiro indício de divindade. Né? Então Deus, dessa forma clássica que se conhece, não existe. Né? Essa forma religiosa não existe. A única divindade, o único Deus que existe, somos nós, as consciências que têm a capacidade de forma mais imediata, interagir no que já existe.
Nós somos esses que conseguimos alterar o universo ao nosso redor. Alterar o que é natural. Não é? Mas no mundo natural não existe deuses. O Deus bíblico é qualquer coisa menos Deus. Né? O Deus bíblico é a representação do próprio homem, moldando a realidade ao seu bel prazer. Né? Interferindo no mundo natural, mas ainda assim não criador. Mexendo com energias que já existem, transformando energia. Né? E até hoje, né, é demonstrado isso, fisicamente, cientificamente, né, que não existe como destruir nem criar energia. Nós só podemos trabalhar com o que já existe. Nós somos criativos e não criadores. Não existe criadores no universo. Né? O Big Bang, aquela singularidade, expandiu uma energia e essa energia tende para uma organização, contrariando um pouco a lei da entropia. Né? Mas isso não quer dizer que exista criador, não existe criador. Todo aquele que cria, cria a partir do que já existe, inclusive Deus bíblico. Copia. Né? Não cria, copia. Né? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.